um assunto bem especial que eu quero conversar com você é a respeito de uma forma de olhar os vínculos dentro de um processo terapêutico. Então, aqui nesta jornada, terão momentos em que eu vou assumir posturas e posições para você e dentro das nossas dinâmicas e dos nossos encontros que podem variar entre posições de terapeuta, de professora, de guia, de orientadora, e essas posições elas vão se movimentando. Mas eu quero conversar com você a respeito da posição no processo terapêutico, porque a jornada do Chale é um processo terapêutico de aprofundamento. O nosso Chale é um símbolo que está sendo materializado deste processo de aprofundamento em si, que um processo terapêutico ele acaba nos conduzindo para alguns lugares, como eu já cheguei a comentar antes aqui, a respeito dos caminhos e dos fluxos aí que podemos tomar nesta jornada. Então, um ponto importante e que eu como psicóloga e tendo essa dimensão também a respeito da psicanálise, senti que pode somar no seu processo e na sua caminhada aqui dentro da jornada, é um ponto que Freud, que é o teórico, o pai da psicanálise, apontou a respeito das relações terapêuticas. Este conceito é chamado de transferência. Então eu quero trabalhar com vocês a respeito da possível transferência, de como essas transferências acontecem. O que é transferência? Eu vou transferir algo para algum lugar ou para alguém. Como uma transferência bancária, uma transferência de responsabilidades, uma transferência envolve transferir algo para alguém ou para algum lugar, né? Esse movimento de tirar daqui, colocar aqui, transferir, certo? Então eu vou ler para vocês o conceito e nós vamos aprofundar. A transferência é o deslocamento do sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do nosso presente. Esta transferência é executada pelo nosso inconsciente. Na psicanálise, a transferência é um fenômeno que ocorre na relação entre o paciente e o terapeuta, quando o desejo do paciente irá se apresentar atualizado. Com uma repetição dos modelos infantis, as figuras parentais e seus substitutos serão transpostas para o analista, para o terapeuta. E assim, sentimentos, desejos e impressões dos primeiros vínculos de vida afetivos serão vivenciados e sentidos no momento presente na relação com o terapeuta. Então, a transferência ela pode acontecer nas relações terapêuticas, ela acontece, na verdade, nas relações terapêuticas, pode acontecer nos círculos de mulheres, em todos os espectros de relações que esbarram na função terapêutica, que alguém está conduzindo, que alguém está orientando, que alguém supostamente detém um saber que está sendo transmitido. Nas relações de trabalho também pode acontecer, a gente também pode identificar, e também na relação com o dinheiro. Mas a questão da relação com o dinheiro eu vou deixar para a gente conversar no encontro presencial. Então, saber que esta dinâmica da transferência existe pode te auxiliar a aprofundar a sua autoobservação nas relações e também na jornada. E abrir a percepção nas relações da vida, seja você uma terapeuta, ou seja você quem está recebendo, passando pelo processo terapêutico. Então, como eu acredito que algumas de vocês que estão aqui são terapeutas também, ou às vezes têm esse desejo, almejam esse processo de auxiliar outras pessoas, é importante também que a gente aborde essa atmosfera que existe. Por quê? Saber que existe esse movimento da transferência
pode nos auxiliar na nossa jornada no processo terapêutico que estamos participando e recebendo. Por quê? Porque, como eu cheguei a comentar antes, dentro do fluxo da jornada e de qualquer processo terapêutico que você esteja passando, ou que você já realizou, ou que você tem o desejo de vir a realizar, necessariamente a pessoa transfere para a figura que está ali na condução ou na orientação acolhendo essas questões internas, representações das suas relações parentais, ou seja, com pai e com mãe. Então, como é a sua relação com a sua mãe, como é a sua relação com o seu pai, e também figuras ali substitutas que exercem a função de mãe ou função de pai na sua vida. Então, posso trazer um exemplo, né? Tem pessoas que têm uma ótima relação com os pais, tem pessoas que têm uma relação um pouco mais, que envolve alguns aspectos que são mais desafiadores. Estes níveis dessa relação, eles vão se apresentar durante a sua relação com o seu terapeuta, com a pessoa que está ali também te orientando e te conduzindo, te trazendo um outro olhar. Este terapeuta implica, né, ser um terapeuta implica que a pessoa já tenha uma dimensão deste fato, que existe esta atmosfera e vai manejando essa atmosfera, né, vai auxiliando, te conduzindo para quais caminhos, qual que seria um olhar de amadurecimento. Aos poucos você vai depositando isso no terapeuta, o terapeuta vai acolhendo, tendo a consciência que isso está sendo depositado nele. Por exemplo, você com a sua terapeuta pode estar depositando uma vinculação ali materna com ela. E chega a um ponto do processo terapêutico que essa vinculação materna ela começa a surgir alguns ruídos ali, algumas questões que parecem não estar muito confortáveis. E aí, a pessoa que está sendo atendida por esse terapeuta começa, às vezes, a gerar sentimentos de irritação, de raiva, de rejeição, de querer destruir aquela pessoa. Vários tipos de reações que acontecem quando vai encostando em pontos dentro da gente que são mais complicados. E aí, através desse processo, o terapeuta continua manejando a relação até que a pessoa que está recebendo o processo terapêutico consiga perceber, vá percebendo dentro de si, isso tudo muito a nível inconsciente, vá percebendo dentro de si, ok, então esta pessoa não vai suprir o que eu estava almejando que fosse suprido dentro de mim, ou seja, esta terapeuta não vai suprir as minhas questões com a minha mãe. Esse terapeuta não vai suprir as minhas questões com meu pai. Esta ideologia não vai suprir as questões que eu preciso suprir, que estão relacionadas a essas primeiras experiências de vinculação. Quando isso acontece, ok, então percebi, não vai suprir, não é ali que eu vou resolver isso, né? Aí começa então a se formar dentro da transferência uma relação que se aproxima de pontos de maturidade, que ok, então eu preciso olhar para minha mãe, olhar para meu pai, olhar para essas questões dentro de mim, olhar para as minhas memórias, para a minha forma de vinculação com essas figuras. E aí começa a sair do terapeuta essa transferência e começa a voltar para dentro, perceber que isso na verdade está dentro. E então o terapeuta passa a ser aquele que auxilia no caminho em que a pessoa está entrando em contato com aquilo dentro dela. Então, ao invés de ser uma relação de pai e mãe para a criança, que seria a relação da transferência, que a gente, quando está no processo de terapêutico, transfere necessariamente para o terapeuta, passa então a ser uma relação entre dois adultos. E isso possibilita então um amadurecimento psíquico, chegar num outro ponto, num outro nível de entendimento do que se trata amadurecer, do que se trata ser adulto. Então a pessoa começa a lidar com os conteúdos internos, sabendo que
não vai mais existir alguém que resolva suas questões fora, que seja um pai, uma mãe, o terapeuta ou quem for que a pessoa esteja depositando essa esperança, esta vontade, esse desejo que resolva para si, e a pessoa passa a compreender que é dentro de si que vai resolver. É dentro de si e só você mesmo tem a possibilidade de trabalhar com isso. Mas durante o processo tem alguém do seu lado ali fazendo essas funções, manejando esse caminho conforme a necessidade. Então existem etapas. E a conclusão disso se trata dois adultos que reconhecem a função um do outro, e aí chegando à possibilidade então do amadurecimento interno de quem está sendo atendido, a terapia passa a perder a sua função. Então essa dimensão do conceito da transferência chega enquanto um atributo, um recurso que dá repertório interno para que você possa se observar e exercer uma autoavaliação e os pontos de assimilação dentro de você diante do conteúdo que está sendo trazido, das suas memórias de vinculação afetiva iniciais, ali com essas figuras parentais, pai, mãe, mais primitivos no início da nossa vida, e também ir associando tudo isso com aquilo que está emergindo dentro de você. E aos poucos você vai percebendo o que de fato acontece, o que é deste momento, desta realidade, e o que é transferência de memórias, de cargas que existem dentro de mim. Então, com esse recurso, pode te dar mais substrato, pode te dar mais nutrição para você caminhar essa jornada.